Lu, mas quando a pessoa me procurou para fazer o inventário, a situação era uma. E lá no decorrer das coisas, a situação virou outra. E eu tive que arrumar um monte de documentação. E tinha que fazer um divórcio com uma pessoa que já tinha morrido e que não acabou o divórcio, não foi homologado. E eu tive que fazer essa coisa toda. E eu não tinha conhecimento na hora e fiz um contrato abaixo. Aí vai muito de como é que você vai se posicionar no mercado. Porque quando você diz que você vai fazer um inventário, você precisa fazer uma análise mais apurada de toda a situação, certo? Isso é muito importante. Mas, de qualquer maneira, tudo que você puder fazer para otimizar, para viabilizar, para facilitar para o seu cliente, tudo que estiver a seu alcance, você faz. Tudo que estiver dentro da área que você tem entendimento, você faz. Lu, mas eu estou começando agora, eu sou recém-formado, eu não tenho esse conhecimento todo. Bom, então você tem que explicar que você vai se ater somente, deixar isso bem claro, inclusive no contrato de honorários. Você vai fazer somente questões de inventário, certo? Se envolver outras questões que não são do inventário propriamente dito, se tiverem outras demandas judiciais ou extrajudiciais, de soluções jurídicas que precisem de uma solução jurídica, né? Aí serão conversados e acordados com as partes ou com a parte que está contratando um outro contrato de honorários para aquele outro processo ou procedimento, aquela outra demanda, tá? Então, se você não está disposto a fazer tudo que envolver e que aparecer no meio do caminho, você precisa colocar uma cláusula contratual no seu contrato de honorários para que isso te abra brecha ou de cobrar mais por esse serviço ou de não fazer esse serviço e encaminhar para um colega ou dizer que precisa ser feito por algum outro tipo de especialista, né, para essa questão, tá certo? A mesma coisa também é a questão se tem alguma coisa que aparece em questão societária, para quem deixou como herança uma empresa, para quem tem questões de cotas societárias. A pessoa que faz o inventário, ela não é obrigada a saber de direito empresarial, não é obrigada a saber de cotas societárias, de sociedades, de como é que funciona essa coisa toda. Mas ela tem que colocar ali que tem uma sociedade, né? E tem que ver, tem que pelo menos dominar a questão de contratual, tem que ver qual foi o, né, como é que a empresa foi constituída, o que tinha ali previsto, ler com atenção. O que eu oriento sempre? Quando envolve empresas ou quando envolve questões tributárias que não são só o imposto de transmissão por causa-mortes, tá? O ITCD, envolvem outras questões mais complexas que saem da área do inventário e que vão para uma área mais para o especialista, sempre buscar fazer parcerias e buscar lançar mão disso, né? Já ter na previsibilidade ali do seu contrato de honorários que em caso de busca de profissionais especializados na área da contabilidade ou na área como do engenheiro para o georreferenciamento ou na área tributária por um tributarista, colocar ali a previsão de que isso é um honorário separado e que se for acordado com, né, se for acordado, né, se estiver de acordo com as partes e o advogado mesmo pode buscar esse profissional, se ele entender assim, né, o adequado. Ou se não, fica em cargo do próprio cliente ir em busca de um profissional que resolva aquela demanda, e aí os dois profissionais vão ter que manter um certo estabelecer um certo convívio, um certo vínculo para passar informações, né, para poder buscar fornecer as coisas que o outro profissional precisa para fazer o trabalho. E é muito importante, gente, quando a gente faz o inventário, saber como orientar. Por exemplo, né, a situação de você precisar fazer um cálculo, né, e precisa de um contador. Você saber especificar para o contador o que é que você precisa que ele calcule. Né? Tem muito contador que tem o hábito de querer calcular, por exemplo, a sentença de um juiz, se o cálculo X que está sendo cobrado por Y está de acordo com a sentença do juiz. Não é assim. Quando a gente procura
no privado, no particular, e paga um contador, a gente diz, olha, eu quero saber se, embora o juiz tenha decidido isso, eu estou tentando anular essa sentença, você nem precisa explicar muito, mas né, tem gente que tem um pouco de dificuldade de entender. Então, eu quero saber se esse juro aqui está de acordo com isso, isso, isso e isso. Né? Entende? Então, entender um pouco daquilo que você precisa como jurista, como advogado, para o seu cálculo, para poder orientar o profissional que for fazer. Né? Cálculo trabalhista é a mesma coisa, quando entra um crédito trabalhista ali, cálculo bancário, quando entra uma dívida bancária de execução bancária ou de qualquer tipo de coisa, né? Feita por um banco também. Né? Em questão do banco, é muito interessante quando tem habitacional ver se não existe uma cláusula ali de que quando falece a pessoa que tinha o financiamento, se não fica automaticamente pago pelo seguro, porque tem seguro, geralmente, esses contratos, então o imóvel já vai quitado para quem herda, tá? Quando é deixado um seguro de vida, uma pólice de seguro de vida, isso não entra também na ameação. Isso é muito importante, gente. Aí são detalhes práticos aqui, tá? Isso não entra na ameação. Né? Então a pessoa pode ser contemplada, ela não vai ter que dividir com ninguém, ela vai receber aquele valor e tudo mais, tá? E a questão de algo, um bem ou um valor que estava sendo pleiteado na justiça ou fora dela, ou que apareceu depois, que estava oculto, que não existia na época do inventário. E muito tempo depois, ou algum tempo depois, não importa, apareceu um valor que estava sendo buscado na justiça e que a pessoa ganhou, a pessoa falecida, né? Ou um imóvel que não estava no nome da pessoa, que não se tinha conhecimento, e aí aparece a pessoa que vendeu e disse, olha, eu vendi aqui, tá aqui o dinheiro e tal, tá aqui o imóvel e tal. Entende? Situações em que já foi feito o inventário, já foi feita a partilha, já finalizou, já acabou o inventário. Então existe uma coisa que se chama sobrepartilha, e aí tem que se reabrir, né? Se pedir a abertura de novo desse mesmo inventário, se for, né, arquivado, pode pedir desarquivamento, se o juiz entender que não é ali, tem que abrir um novo, para que sejam feitos os procedimentos, né, em conformidade com o inventário judicial, para que essa sobrepartilha, esse valor, seja bem, né, bem imóvel, para que ele seja partilhado entre os herdeiros e o meeiro, se for o caso, se tiver viúva ou meeira, enfim, partilhado por quem tem direito, tá certo? Então, e vamos seguir que tem mais alguns detalhes práticos muito bons aqui,